Shalom, amados, a paz do Senhor. Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu vou passar com muita preocupação, onde nós vamos mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, isso aí, ó. Sabe o que é isso aí? Isso aí é o Nepal, né? As imagens que chegam de lá nos últimos dias não são de paz, são essas imagens aí, são de peregrinos e montanhas sagradas, são imagens de fogo, de fúria, de um grito por liberdade. O Nepal está em chamas, o governo caiu, o primeiro-ministro renunciou em meio a uma revolta popular e massiva liderada por uma geração que se recusa a ser silenciada. Olha aí, tá vendo? A pergunta que devemos fazer não é apenas o que está acontecendo no Nepal, mas sim o que o grito desesperado do povo nepalês tem a nos ensinar aqui no Brasil. Fique comigo, pois o que você vai ver e ouvir hoje é um alerta, um chamado para a oração e para a vigilância. Deixa eu voltar aqui para para a nossa imagem fechada, porque o que a gente vai falar aqui agora, amados, é muito, mas muito importante mesmo. O que eu quero tratar nesse vídeo é algo muito importante. E para entendermos a profundidade do que ocorre, precisamos primeiro conhecer o terreno, né, espiritual e político do Nepal, que muitas pessoas pensam que o Nepal é uma nação budista, né, e de fato o budismo tem raízes profundas ali, e sendo o local de nascimento de Siddhartha Gautama Buda, né? Buda nasceu ali, mas no entanto, a verdade é que o Nepal é predominantemente uma nação hindu. 80% seguem o hinduísmo. E os cristãos, quem são? Somos uma pequena minoria de menos de 2% da população. Uma pequena luz brilhando lá no meio. Porém, o problema todo lá é o sistema político deles, que oficialmente é tratada como uma república democrática federal. Uma democracia jovem que nasceu das cinzas de uma monarquia absolutista há pouco mais de uma década. Uma democracia que estamos vendo é extremamente frágil. O que aconteceu? Qual foi o pavio dessa crise devastadora? O gatilho foi algo que soa assustadoramente familiar para nós brasileiros. O governo, sentindo-se ameaçado por quê? Pelas vozes que se levantavam, decidiu proibir várias plataformas de redes sociais. Eles tentaram calar o povo, tentaram criar uma mordaça digital para sufocar a dissidência. Mas eles subestimaram a força de quem? Dessa geração, chamada geração Z, que é a geração que eles decidiram calar. Jovens que cresceram conectados, que usam a internet não só para entretenimento, mas como sua praça pública, seu púlpito, sua ferramenta de organização. E ao tentar tirar a voz, o governo deu a eles um motivo para gritar ainda mais alto. Então, eles saíram do mundo digital e tomaram as ruas, exigiram não apenas o direito de se expressar, mas o fim da corrupção, oportunidades de emprego, um futuro digno. Né? Agora vamos trazer isso para a nossa perspectiva, sobre a perspectiva da fé cristã, porque nós, como cristãos, devemos nos importar tanto com a liberdade de expressão de um país hindu, como do outro lado do mundo, como aqui no Brasil. E por que isso é tão importante para a gente? A resposta é fundamental para a nossa fé, irmãos. A primeira e maior liberdade que recebemos de Deus é a liberdade de Cristo Jesus, que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa missão, a nossa grande comissão é levar essa verdade libertadora para todas as nações. Agora me diga uma coisa: como é que podemos pregar o evangelho livremente em uma nação onde a própria liberdade de falar é cerceada? Como nossos irmãos nepaleses, aquela pequena e corajosa igreja pode compartilhar a esperança de Cristo se o governo pode, a qualquer momento, silenciar suas vozes, fechar suas páginas online, proibir suas reuniões? A luta pela liberdade de expressão não é uma luta meramente política, é uma batalha espiritual. O inimigo de nossas almas age nas sombras, ele prospera no silêncio imposto, na censura e no controle. Onde a luz da verdade não pode brilhar, a escuridão do engano prevalece. A perseguição à igreja não começa com prisões em massa, ela começa com pequenas restrições. Com leis que limitam o que pode ser dito, com a classificação do discurso do evangelho e como o próprio discurso de ódio, né, como eles falam. Colocam o evangelho como sendo um discurso de ódio. Nossos irmãos do Nepal estão na linha de frente dessa batalha. A instabilidade política e a repressão estatal criam um ambiente de medo e perigo para eles. Eles são um alvo fácil. Por isso, antes de tudo, devemos colocar os joelhos em oração por ele. Então vamos orar pela igreja perseguida de Nepal.
para que Deus lhe dê coragem, sabedoria, proteção divina, para que mesmo em meio ao caos, eles possam ser faróis de esperança e de paz. Oremos pelo povo nepalês, para que encontrem uma solução prática e justa para essa crise. Oremos para que em meio a essa turbulência, muitos corações se abram para a verdadeira liberdade que só se encontra em Cristo Jesus. Mas a história não termina aí. O que está acontecendo no Nepal é um sintoma de uma doença global. É uma tendência que vem se espalhar no mundo com uma velocidade alarmante. E é aqui que precisamos conectar os pontos com uma visão que muitos chamariam de trumpiana, né? A visão de soberania, de liberdade, de confronto direto contra ideologias que buscam destruir os alicerces do Ocidente. A visão que o presidente Trump sempre ofereceu para os Estados Unidos e que ecoa no coração dos conservadores de todo o mundo é de que a liberdade é o bem mais precioso de uma nação e que ela deve ser defendida com unhas e dentes. Essa visão reconhece que há uma guerra ideológica em curso. De um lado, os valores da liberdade espiritual, da fé em Deus, da família, da soberania nacional. Do outro, a sombra crescente do socialismo, do globalismo e uma forma extrema de comunismo. O comunismo, em sua essência, é uma ideologia maligna. Ela é materialista, o que significa que nega a existência de Deus e da alma. É totalitária, o que significa que exige controle absoluto sobre a vida do indivíduo, inclusive seus pensamentos e suas palavras. Aonde quer que o comunismo tenha sido implementado, a primeira vítima sempre foi a liberdade. E a segunda, a igreja. Eles não toleram a lealdade do superior, uma lealdade superior ao Estado. Eles não toleram a verdade absoluta do Evangelho. E agora, olhemos para o Brasil. Com o coração pesado e com os olhos bem abertos, não é alarmismo, irmão, é realismo. O que nós estamos vendo dia após dia são tentativas de silenciar vozes conservadoras nas redes sociais. Vemos um ativismo judicial que passa por cima da Constituição para perseguir opositores políticos. Vemos a relativização da liberdade de expressão, onde alguns discursos são protegidos e outros, especialmente os que defendem valores cristãos e conservadores, são criminalizados. O governo atual do Brasil, com seus laços históricos e ideológicos com regimes comunistas e ditatoriais da América Latina e do mundo, caminha a passos largos nessa direção. Eles chamam de regulação da mídia, que é o nome correto de censura. Eles falam de combater fake news, mas o objetivo é calar a verdade que os incomoda. Eles promovem uma agenda que ataca a família, perverte a inocência das crianças e busca apagar a influência judaico-cristã da nossa sociedade. O que acontece hoje em Katmandu a proibição das redes sociais que gerou uma revolta é um experimento, um balão de ensaio que está sendo observado por tiranos e aspirantes a ditadores de todo mundo, inclusive aqui na nossa vizinhança. Eles estão testando os limites, até onde podem ir para que o povo se levante. A crise no Nepal é um espelho sombrio do futuro que nos aguarda se permanecermos passivos, se acreditarmos na narrativa mansa da grande mídia que tenta nos convencer de que nossa liberdade está segura. Não está. A liberdade não é um estado permanente, é uma conquista diária, é uma chama que precisa ser protegida do vento do totalitarismo. Que a revolta da juventude nepalesa nos mostra que há um limite para a opressão, mas também que nos mostra que o preço da distração de uma nação inteira precisa ser o preço da distração, uma nação inteira precisa ser lançada ao caos para que o povo desperte. Será que precisamos chegar a esse ponto no Brasil? Então, qual é o nosso chamado? O que fazemos com tudo isso? Primeiro, como dissemos, orem. A oração é a nossa arma mais poderosa. Orem pelo Nepal, orem pelo Brasil, orem para que Deus exponha as obras das trevas em nosso governo e em nossa sociedade. Orem para um avivamento que traga não apenas salvação, mas um despertar cívico e moral para toda a nação. Segundo, despertem. Não se deixem anestesiar pelo entretenimento, pelas novelas, pelo futebol. Informem-se através de fontes independentes. Entendam
As leis que estão sendo propostas, saibam que os seus filhos estão aprendendo nas escolas. A ignorância é o solo fértil da tirania. Terceiro, falem, não se calem. Não tenham medo da cultura do cancelamento. Usem suas redes sociais, suas conversas da igreja, suas reuniões de família para falar a verdade. Defendam a liberdade de expressão, mesmo para aqueles de quem vocês discordam. Pois, se o direito deles for tirado hoje, o seu será tirado amanhã. Defendam os valores bíblicos com amor, mas com firmeza. Vivendo no Nepal não é apenas uma crise política, é um sinal dos tempos. É uma batalha entre a luz e as trevas, entre a liberdade e o controle, entre a verdade e Deus e a mentira do homem. Nós, Igreja de Cristo no Brasil, fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo para este tempo. Não é hora de nos acovardarmos, é hora de nos posicionarmos. Que o grito do povo nepalês ecoe em nosso coração, não como um som distante de desespero, mas como um toque de trombeta, nos chamando para a muralha para vigiar, orar e agir. Vamos estar em vigilância e em oração. O futuro da nossa nação depende da nossa capacidade de discernir o tempo em que vivemos e de agir com a coragem que vem do alto. Que Deus abençoe o Nepal, que Deus abençoe nossos irmãos na fé que sofrem hoje lá e que Deus tenha misericórdia e abençoe o Brasil. Fiquem na paz do Senhor.